Tem um filme na Netflix que é bem meia-boca, que se chama Partiu América. É uma comédia brasileira que conta a história do dono de um brinquedo de parque de diversões. Um só. E ele sonhava em ir para Disney. Se você quer assistir o filme e não quer saber o que vai acontecer, pula aí uns 10, 15 segundos desse podcast, porque eu vou contar o que acontece e é rapidinho. Ele leva um golpe, chega nos Estados Unidos de forma ilegal, vai com a família inteira na Disneylândia, foge de um atirador, dorme na rua, consegue dinheiro por meio da filha, Que é candidata a influencer. volta para o Brasil, abre um belo parque de diversões e todos vivem felizes para sempre. Mas o que eu quero te contar é o que eles comem na Disney. Cachorro quente. E que experiência! Tinha pão e salsicha. Só. Sem milho, purê de batata, vinagrete, ervilha, queijo. Sabe aquele cachorro-quente completão do carrinho de lanches da esquina? Prensado? Não. Nos Estados Unidos, não. A verdade é que a iguaria da culinária americana tem suculentas versões nacionais. Eu arrisco dizer que os pratos da culinária nacional têm sempre uma história de abrasileiramento. Será que existe isso? A macarronada do domingo, a feijoada do sábado. É assim com o tabule também. Um prato típico da cozinha árabe que originalmente é feito com muita salsinha e pouquíssimo trigo, tomate, cebolinha e temperos, sem cebola nem pepino. Mas eu aposto que você, como eu, já comeu e fez o tabule tipicamente brasileiro. Este é o Texto Casual, o podcast em que a gente compartilha e experimenta histórias que vão além dos textos com os quais trabalhamos no dia a dia. Eu sou a Blanche Amâncio. E eu sou a Dani Antunes. Neste episódio, nós vamos te contar histórias de pessoas que vieram para o Brasil buscando uma vida melhor e contribuíram para influenciar a cultura local. Você sabia que o imperador Dom Pedro II fez uma espécie de fan tour no Líbano no final do século XIX e que a cultura de mascatear, que era comum por lá, foi uma das coisas que chamou a atenção dele? É isso que a gente vai te contar. Calil João tinha 11 anos quando se juntou a um amigo e fugiu para o Brasil, nos anos 1920, para escapar do Império Otomano. Antes de se tornar empresário, trabalhou como mascate. Ele veio de lá fugindo da convocação que o Império Otomano fazia com todos os habitantes da região que alcançasse 14 anos. Então, ele, com 11 anos, ele fugiu para o Brasil, ele mais dois amigos, vieram de navio e desembarcaram no Brasil em 1910, se não me engano. O Elias Farabadra falava muito bem o francês, trabalhava como tradutor para o exército e, na primeira oportunidade, embarcou definitivamente para o Brasil, onde se casou com uma prima que já morava aqui, a Nabirra. O meu pai, ele veio de navio. Ué, porque avião na época não era impossível. Ele veio em 1930 e pouco, por aí, 35, 36, por aí, que ele veio para cá. O que os estrangeiros vêm no Brasil? Para nova vida, né? Quer ter nova vida. Não fugiu de guerra, nada. O Elias Farabadra é o meu avô e morreu em 1975, atropelado por um carro da Volkswagen que se chamava Brasília, e ele estava na esquina das avenidas Saudade e Francisco Junqueira, em Ribeirão Preto. Para quem não é da cidade, trata-se de um cruzamento muito movimentado. Ele morava na Rua São Paulo, nos fundos de uma loja que ele tinha ali. Todos os dias, ele saía cedo de casa para comprar o jornal. Lia o Estadão de cabo a rabo, em pé, todo dia. E a minha mãe contava que ele sempre xingava a notícia, como se estivesse reclamando com o editor, com o repórter. E nem sempre, ou quase nunca, ele concordava com o que ele lia. Bom, o meu avô foi um homem carinhoso, rígido e com opiniões controversas,
típicas de árabes cristãos. Ele andava sempre submerso nos seus pensamentos, sempre olhando para o chão e com as mãos para trás. E teria sido por isso que o acidente aconteceu. Ele estava tão submerso nas suas próprias ideias que se distraiu. Atravessou o cruzamento das avenidas Francisco Junqueira e Saudade e... Eu nasci em 1972. Em 1975, eu tinha 3 anos. Mas eu me lembro da careca do vô Elias, como se eu tivesse convivido com ele bastante tempo. É engraçado isso, né? Bom, em casa nunca deixaram a gente esquecer dele, pro bem e pro mal. No momento, ele era o avô inteligentíssimo. No outro, ele poderia se transformar num homem muito, muito bravo. Sempre que uma de nós lá de casa fazia alguma coisa que minha avó não gostava, ela falava: "Ai, se seu avô tivesse vivo." Chegando no Brasil, o vô Elias foi para Minas Gerais, onde já tinha gente dele morando. E para trabalhar foi fazer o que dizem que os árabes faziam de melhor. Foi mascatear. Meu pai foi mascate, que veio do Líbano. Essa é a voz do Calil João Filho, que, por óbvio, é filho do Calil João, que eu te apresentei no começo deste episódio. Ele veio de uma cidade que chama Hasbaya. É uma cidade no norte, perto de outra cidade que chama Jdeid Majayun. Ele, o Calil original, foi do Porto de Santos para Palmital, onde conheceu a esposa, a Alia Shedid. Meu pai se apaixonou por ela e pediu a mão da minha mãe. E meu tio negou. Falou: "Não, você tem que provar que você é competente para casar com a minha irmã." E foi uma briga muito grande. Eu chego até a ver e ouvir a briga. Lembra quando minha avó falava: "Ai, se seu avô tivesse vivo." No dia que ele autorizou, ele falou: "Você vai casar com a minha irmã, mas da hora que ela pôr o pé fora da minha casa, tudo, desde a roupa, você que tem que dar." E foi assim, minha mãe foi casar com meu pai com a roupa do corpo. Nessa época, o pai do Calil já era um comerciante importante em Palmital. A cidade fica perto da divisa de São Paulo com o estado do Paraná, a uns 400 quilômetros de Ribeirão Preto. Naquela época, aliás, a cidade tinha acabado de surgir no mapa, por causa da extensão da estrada de ferro Sorocabana. O libanês Calil João prosperou e comprou uma fazenda naquela região, Que até hoje é nossa. onde beneficiava algodão, arroz, produzia e vendia café. E ele tinha uma companhia que exportava café para o mundo. Foi aí nesse ambiente que o Calil, o filho, viu poesia na agronomia. E por que o senhor decidiu fazer agronomia? Eu acho que foi por poesia, né? Me sentia bem no ambiente rural, né? O Calil foi o 6º dos 12 filhos nascidos naquela família. 10 vivos, sempre com a mesma parteira. E o único que conquistou diploma universitário. E na Exalc, instituição da qual sempre se orgulhou. Ele é da 5ª turma, de 1956. O Calil pai, além de mascate, empresário e fazendeiro, foi também um homem das artes. Ele fez o primeiro cinema da Alta Sorocabana, primeiro que chama Cine Teatro Vera, que leva o nome da minha irmã, que naquele ano, 1930, nasceu. Então, em 1930, foi o primeiro cinema falado do interior da Sorocabana, foi do meu pai. Sabe que eu procurei pela história desse cinema, mas eu não encontrei nada. Só que se o Calil falou, tá falado. As histórias do meu avô, que veio da Síria, e do Calil João, que era libanês, se encontram numa característica dos povos árabes que chamou a atenção do imperador Dom Pedro II em 1876. E ele circulava toda essa região do Líbano, que ele atravessou para ir depois para a Síria, Palestina e Egito. Essa região do Líbano ele fez a cavalo. Esse é o Roberto Catlab. Ele tem um currículo extenso de diplomata e pesquisador.
Mas eu acho que a melhor referência para esse momento é o fato de ele ser o autor do livro As Viagens de Dom Pedro II, Oriente Médio e África do Norte, 1871 e Mas eu vejo que 1876. nos escritos dele, ele viu que aqui não é uma região, o Oriente Médio é uma região de grande agricultura, mas são pessoas, né, que vivem do comércio e fazem as caravanas e circula, e o Brasil, um imenso continente, um imenso território, precisaria realmente de um povo que circulasse com a mercadoria da cidade para o interior. Também levou a várias culturas, né? Foi uma transmissão de cultura. Quer dizer, o Dom Pedro II observou no povo árabe a cultura de mascatear, de pegar uma mercadoria e viajar em caravanas para vender. Foi o que fizeram o meu avô e o pai do Calil, mais ou menos na mesma época, nos primeiros anos do século XX, já aqui no Brasil. É que os dois chegaram por aqui logo depois da primeira grande onda migratória daquela região para cá. Isso aconteceu a partir de 1880. E a visita do Dom Pedro II tem tudo a ver com isso. Ele fez uma espécie de propaganda das incríveis possibilidades que o Brasil oferecia. Quando eu publiquei esse livro em 2015, sobre as viagens de Dom Pedro II ao Oriente Médio e África do Norte, foi justamente observando nas cartas e no próprio diário de Dom Pedro II o interesse que ele tinha pelo Oriente. E ele falava árabe, entre outros vários idiomas, né, como também falava o turco. A verdade também é que desde 1858 o Brasil mantinha acordos comerciais com o Império Otomano. O Brasil, em torno de 1850, ele despontava na agroexportação, principalmente o café e cana-de-açúcar. E o Império Otomano tinha grande interesse. E dentro desse Império Otomano estava lá o mundo árabe, o Oriente Médio. Então, houve um contato do Império Otomano e começou a chegar comerciantes turcos e também libaneses e sírios que eram sujeitos otomanos, que pertenciam ao Império Otomano. Essa chegada deles começaram a ter um fluxo comercial. Em 1850, eles abriram um consulado honorário otomano no Rio de Janeiro. E em 1858, Dom Pedro II ele assinou um tratado de amizade, comércio e navegação entre o Brasil e o Império Turco-Otomano. A partir desse tratado, 1858, começou um fluxo maior, e justamente porque nesse tratado tinha cláusulas que davam facilidade para o comércio, para implementar o comércio já existente desde 1850, e também a facilidade daqueles que eram titulares de passaporte turco-otomano entrassem no Brasil. Eles poderiam entrar, poderiam trabalhar e poderiam residir. Então, isso aumentou essa imigração no Brasil e foi um dos motivos que os libaneses ou sírios que chegavam no Brasil eram chamados de turcos porque eles entravam com o passaporte otomano. Mas foi justamente esse passaporte turco-otomano que deu essa facilidade, e foi justamente também com Dom Pedro II, nessa diplomacia imperial, foi que abriu uma relação entre o Brasil, o Império Otomano e o mundo árabe. O Roberto Catlab explica que a imigração em massa, a partir de 1880, atraiu também poetas, artistas, intelectuais. Um deles foi o Elias Farabadra, o outro foi o Calil João. Lembrando que nós temos na língua portuguesa mais de 1000 palavras, palavras técnicas de origem árabe. Meu nome é Carla Maria Vieira Calil João, sou filha de Calil João Filho e de Glenda Maria Vieira Calil João. A Carla é a filha do meio do casal e chega neste episódio para contar sobre o fim. Meu pai, uma pessoa encantadora, generosa, sempre auxiliando muitas pessoas e as entidades que ele frequentou.
tinha amor intenso em todas elas. Era coisa que causava até ciúmes. Eu achava que ele estava desprezando a gente para ficar ou na associação de engenharia, ou no Batuíra, ou no coral, onde ele saía para fazer a caridade, cantando nos asilos, nos orfanatos, nas casas espíritas, inclusive em outras cidades. Numa manhã de sábado de julho de 2023, a Carla acordou e encontrou o Calil na sala. Vi ele no sofá, falei, ai pai, o que foi? Ele falou, estou achando estranho, acho que eu não estou bem. Aos 91 anos, Calil foi diagnosticado com câncer nos rins e metástase em outros órgãos. Conversando com meu pai, sabendo da gravidade, conversando com o médico, e eu profundamente conversando com meu pai, uma vez que somos espíritas, optamos para fazer o tratamento paliativo. Nessa mesma época, a Lili, uma das irmãs da esposa do Calil, também não estava bem de saúde. A Lili esteve na vida do casal desde que eles namoravam. Eu vou te contar um episódio interessante. Lá em Piracicaba, em 1956, minha sogra teve gêmeos. Teve gêmeos. E eu já era namoradinho. Era namoradinho. Quando eu ia namorar, a minha sogra colocava a irmã dela, que é uma Dalzinha, no colo, e o irmãozinho no meu colo. E nós namorávamos assim. Ela ali, eu aqui, eu segurando o irmãozinho, né? Eu era namorado quando minha sogra teve os gêmeos. Aí o namoro era assim. 40 anos depois, a Lili foi morar com eles. Bem, como era Down, minha sogra não tinha capacidade para cuidar dela. Eu fiz uma reunião com a família e perguntei quem queria tomar conta. Nem o irmão gêmeo dela quis. O irmão gêmeo, naquela época, o irmão gêmeo já estava na terceira esposa. Então, não tinha jeito. O outro já era divorciado, o outro morava, né? Ninguém quer? Não. Então eu quero, pronto. Vem morar comigo. Faz uns 20 anos. Ela tinha 40 anos. É uma gracinha, né? A idade mental dela é de 2 anos. Dá um pouco de trabalho, mas com amor você consegue fazer ela viver muito. Quando o Calil estava hospitalizado, a Lili também precisou ir para lá. A Lili estava internada também nesses dias, finalzinho de junho, e eu pedi para o hospital, por gentileza, transfere a Lili para o mesmo quarto que meu pai, porque eu não tenho condições de me multiplicar. E é muito importante para o meu pai estar perto dela, e para ela também tenho a certeza que será. Depois de muito pedido, eu consegui fazer com que o hospital aceitasse os dois no mesmo quarto. E eu coloquei um na horizontal e o outro na vertical. E os dois tinham condições de se olhar e de se conversar. Dormimos 2 noites juntos. Alguns dias depois, parte da família estava reunida no quarto do hospital e um homem passou por lá. Um senhor que ia sempre dar passe no hospital chegou no quarto. E eu ainda comentei, puxa, que bom que o senhor está aqui. Essas são as irmãs do meu pai. E ele perguntou, e nós vamos fazer um passe hoje? Eu falei, nossa, intensamente. Vamos sim. Ficamos ao redor da cama dele e foi feita uma prece bem bonita, muito bonita. Eu segurei na mão do meu pai. Antes de terminar a prece, eu não senti mais a pulsação dele. Terminou a prece, eu comuniquei que ele já havia partido. Fiquei tranquila, fiquei
feliz, porque eu sabia que os dias dali para frente seriam difíceis para ele. Foi assim uma tranquilidade, uma paz, e assim ele partiu. No dia 31 de julho, ele partiu. A Lili estava na UTI. 11 dias depois, a Lili também partiu. Eu acho essa, entre aspas, coincidência, tem muito a ver com o elo que eles tinham, o compromisso um com o outro. Os ensinamentos da relação deles são, assim, muito profundas, muito marcantes. São atos de carinho, de respeito, de cumplicidade entre eles, um compromisso assim de vida. E assim os dois partiram. Este foi o terceiro episódio do Texto Casual, o podcast da Texto e Companhia para compartilhar histórias que vão além do nosso dia a dia. Em São Simão, uma cidade bem pertinho daqui de Ribeirão Preto, tem uma família afegã que foi adotada por todos. Dizem que eles fazem uma comida maravilhosa. Eu vou deixar na descrição aqui do episódio o contato deles no WhatsApp. Quem sabe você experimenta o tabule deles e me conta como foi a experiência. Lá no começo do episódio, quem contou histórias sobre o avô da Daniela foi o Miguel Farabadra, que é tio dela. A entrevista com o Calil João Filho foi gravada na AEARP em 2022, quando ele completou 90 anos e teve a participação da arquiteta e urbanista Adriana Biguetti. Estamos no YouTube da Texto e Companhia e nos principais tocadores Spotify, Deezer e Amazon Music. Tudo exclusivamente em áudio, para você ouvir quando e onde quiser. Siga, acione as notificações e acompanhe essa temporada. Aproveita e compartilha com os amigos. Marca o @Texto Comunique na sua rede social e faça duas jornalistas muito felizes. Até a próxima!